E isso, para mim, talvez seja a coisa que me faz menos gostar de OKRs, assim. Talvez seja um exagero aqui, mas é licença poética. Para mim, OKRs acaba com a inovação. Porque você coloca no time frame, você faz as pessoas terem medo, terem que mostrar o resultado, e aí eles falam, putz, tem um negócio aqui super fantástico, que eu acho que vai ser ótimo para a empresa, mas eu preciso de tempo para explorar, eu sequer sei se faz sentido ainda, eu preciso explorar, depois que eu explorar, pode ser que não dê certo, e aí eu vou perder um quarter, como que vai ser minha avaliação depois? Porque tem isso também, né? Você fala que não, mas você vai atrelar os OKRs, os OKRs do seu time não foram bem, como é que você vai ser bem avaliado? E aí que você tem um problema de inovação. Olá, a gente está aqui começando mais um episódio do Mesa de Produto. Hoje nós vamos falar sobre OKRs. E a gente não vai falar sobre os benefícios e por que usar OKR, porque isso você provavelmente já sabe ou você pode encontrar em qualquer outro lugar. A gente quer discutir aqui se ainda faz sentido usar OKRs, porque tem, querendo ou não, muita empresa usando de maneira incorreta e tem gente insatisfeita. Inclusive, talvez aqui na mesa tenha pessoas insatisfeitas sobre OKRs também, vamos descobrir. E a gente vai discutir isso hoje. Para esse episódio, eu estou aqui com o Rafael Farinaso, que é um dos instrutores da PM3, ele insistiu que eu falasse isso, e diretor da Único. A gente está com o Guilherme Campbell, também conhecido como Shiba, a gente vai chamar ele de Shiba muitas vezes aqui no episódio, que é Product Lead no Nubank. E a gente está com a Priscila Lugão, que é a coordenadora de produto na PM3. E aí, pessoal, para abrir esse episódio, eu queria perguntar para vocês todos, mas começando por aqui, a gente pode ir nessa ordem, se OKR a metodologia de OKR que é errada ou não tão boa, ou são as pessoas que estão usando OKR que estão usando ela de maneira incorreta? Onde é que está o problema na visão de vocês? São sempre as pessoas, né? Tá gravado, tá? Eu sei, depois a gente pede pra cortar, brincadeira, não precisa cortar. Não, eu acho que pessoas pro bem e pro mal, assim, a metodologia serve para não preciso chover no molhado, mas assim, alinhamento, transparência, garantir que a gente está trabalhando nas coisas mais importantes, né, dar aquela impressãozinha de controle ali pro time executivo, e acho que isso foi criado para isso. Agora, lógico, se você quer forçar coisas que não são pensadas para metodologia dentro do OKR, tipo, vou botar um OKR que é entregar tal coisa, aí você mede lá de 0 a 100% e beleza. Você está se enganando, e eu acho que quando você está se enganando, você está correndo o risco de achar que você está indo bem e está indo mal, sabe? Acho que esse é o problema. Você acha que só porque você está usando o OKR, você vai ter sucesso na governança da sua empresa, aí você começa a encaixar coisas que não fazem sentido para um OKR num OKR, só para dar aquela falsa sensação de conforto de que assim, não, mas agora que é um OKR, a gente está, governança está lá no topo. Então, acho que a metodologia em si, ela tem limites, como todas, né? A questão é você ou reconhece os limites dela, ou se você tentar socar coisa ali que não cabe, não vai dar boa mesmo. Eu discordo. Não, tô brincando. Discorda. Eu acho que você falou de pessoas, mas agora no fim você mencionou também o que eu acho que é uma falha de metodologia. E aí eu diria que eu acho que os dois estão errados. Em termos de pessoas, tem muito do que o Farina falou de como você implementa, como que você usa OKRs. Mas eu acho que OKRs também não deveria ser a única ferramenta que você usa para planejamento estratégico. E as pessoas acham que OKRs é bala de prata, assim. Então, vou implementar OKRs e eu não preciso fazer mais nada. Se você for olhar empresas que fazem planejamento há muitos anos, elas não usavam somente um método ou somente um framework para planejamento. Você tinha um planejamento de 5 anos, disso você quebrava num planejamento de, 1, 2 anos mais financeiro, aí você fazia um planejamento de vendas, planejamento de operações, e são vários planejamentos com intuitos diferentes que se completam para dar o guia para a empresa. Então, para mim, OKRs, assim, existe um problema porque a gente está usando OKRs como uma ferramenta única e não deveria ser única, mas também existe o problema que, desculpa, é o principal, para mim, que as pessoas não sabem usar o OKRs direito, fazem tudo muito rápido, tem que estabelecer OKRs para o próximo trimestre, é super importante, mas eu tenho 2 dias aqui para fazer, então, enfim, muitos problemas com pessoas também. Com certeza. Assim, concordo com tudo que eles falaram, eu tendo a concordar um pouco mais com o Shiba de que é um problema de metodologia e pessoas. Obrigado. Foi mal, Farina. Eu vou sobreviver. Tudo bem. Mas assim, sempre que tem uma metodologia nova, todo mundo quer usar, todo mundo quer enfiar em qualquer contexto e igual qualquer metodologia, o OKR não serve para todos os tipos de empresa, não serve para todos os tipos de time, para todos os tipos de produto e rola uma pressão de a gente tem que fazer OKR porque
assim a vida vai ser boa, assim todo mundo vai ser feliz. E acaba ficando um pouco dos dois, né? A empresa pressionando para ter algum framework que dá essa visão, dá essa transparência, esse fingimento de controle. E da galera porque acha que tem que obedecer, aí acaba fazendo de qualquer jeito, acaba forçando um OKR que não faz sentido, usando metodologia errada. Mas eu acho que a gente tem que também pensar o porquê as empresas querem usar o OKR. Dificilmente essa ideia de vamos usar o OKR vem de baixo. Geralmente vem de cima. Né? É justamente para conseguir dar uma visibilidade, que é um dos conceitos do OKR, para a liderança, para eles conseguirem saber o que está acontecendo. Então vem daí, vem de uma necessidade, talvez não seja a palavra ideal, mas vem de uma necessidade de controle, de certa maneira. Né? E, então eu vejo o valor nisso. Eu lembro quando o Bruno, fundador da PM3, talvez escute esse episódio, ele falou, vamos usar o OKR. E eu falei, cara, eu não gosto de OKR, mas também não conheço nada melhor. Então vamos usar. E a gente está usando até hoje. E, então, assim, tem um motivo por trás, né? Sim. Você falou que muitas vezes vem de controle e eu acho que esse pode ser muitas vezes o caso mesmo. Mas eu vi já também muita empresa adotando OKRs porque não tinha um planejamento estratégico, não tinha um direcionamento. E aí lá a pessoa de produto que falava, tá horrível, assim, não tem planejamento, ouvia que falar de OKRs, queria implementar. Então às vezes vem do meio também para cima, tipo assim, ó, você não tá me dando nenhum guia e o OKRs vai me dar um guia. E aí se apresenta a metodologia ali e dali é só ladeira abaixo, assim. Ninguém usa direito, ninguém tem muita paciência para fazer planejamento. Acho que eu ia dar uma opinião, mas eu quero jogar para vocês, assim, o que é esse ladeira abaixo? O que é esse não usar direito? O que é isso exatamente? Pô, vou fazer uma pergunta pro Farina aqui. Para que você acha que serve o OKRs? A resposta bonita ali é comunicação, transparência, alinhamento e tudo mais. E na verdade? Cara, na verdade, acho que é importante você setar uma meta em algum momento e ter um time frame. Já acho que depois a gente fala de trimestre também, acho que tem muita coisa ruim para falar sobre ter um time frame trimestral. Mas acho que é importante você saber onde você quer chegar e quando, sabe? Então, acho que nesse sentido, o OKR não é a única ferramenta que faz isso, mas acho que é importante você saber, pô, eu vou medir isso aqui, eu quero olhar isso aqui toda semana, e em algum momento eu quero que esse número que tá 10 chegue a 30. Sabe? E aí eu já usei o OKR para isso, inclusive. Eu sabia que o OKR estava pessimamente desenhado, mas a empresa não tinha nenhuma cultura nem de métrica. Assim. Falei, cara, vamos pelo menos olhar para o mesmo número toda semana por um tempo e ver lá na frente como é que sai. E aí realmente a disciplina foi melhorando. O OKR continuava ruim, mas funcionou. Assim. Então acho que serve para isso, assim, né? Para disciplina, cultura, você estabelecer um objetivo, saber onde você quer chegar e quando, e pelo menos se organizar para isso e poder até priorizar em cima disso. Se vem uma coisa nova, uma ideia nova, você fala, cara, mas não tem nada a ver com o objetivo que a gente setou. Então, pelo menos isso te ajuda a dar alguns nãos sem precisar que isso tome muito tempo para tu justificar aquele não, sabe? Pois é, mas ao mesmo tempo, o OKR você precisa... tá, empresa inteira usando OKR. Eu tenho um produto novo. Eu sofri muito. Eu sofri muito com isso, porque eu cuidava várias vezes de produto novo e falei, cara, eu não sei nem o que eu vou fazer. Não sei nem o que eu vou criar. O que eu vou colocar no OKR? Quando eu tava cuidando de produtos já, tipo, estabelecidos, no qual eu tinha que olhar ali taxa de conversão e tal, beleza, o OKR é a coisa mais simples do mundo de ser criado. E quando eu não tenho nada? Aí onde... Vai lá, vai. Mas aí eu tenho vontade de querer responder. Vou discordar de você aqui, mas se discordar é de verdade, não precisa cortar dessa vez. Dessa vez, olha aí. Porque quando eu vejo OKRs, e aí respondendo minha própria pergunta, eu acho que OKRs tem dois grandes objetivos. Um objetivo é o alinhamento estratégico, e eu acho que é super importante, talvez seja o porquê o OKRs fez tanto sucesso no começo, e o porquê ele faz tanto sucesso hoje é porque ele traz essa pressão, esse accountability, essa necessidade de você medir e provar o seu resultado. E eu acho que quando você está criando um produto novo, o alinhamento estratégico já deveria ter vindo, né? Então, assumindo que isso já aconteceu e que a empresa já está comprada com esse produto novo que você está fazendo ou investigando, etc., eu acho que o OKR aqui pode servir como accountability. E aí, não sei se a gente vai falar disso em algum momento, mas existem os OKRs binários, né? Entregou ou não entregou, que tem muita gente que não gosta, que fala que está errado. Eu acho que você trazer para um produto novo uma meta, falar, beleza, você está fazendo um produto novo, mas o que nesse ciclo que a gente está avaliando você deveria entregar? É o fim de um discovery? Ou é uma primeira versão, um MVP? E você forçar as pessoas a pensarem num time frame mais curto, pode ser super benéfico. Então, eu ainda acho que dá para usar nesses casos até em produto novo, não do jeito que as pessoas usam, e aí é problema de pessoas e não da ferramenta. Eu usava assim, e até hoje uso assim, quando é novo, porque... Focado em output, por exemplo. Coloca o output, só que, mas aí não dá, tem que mensurar, tem que pensar no output.
Não dá. Não vejo problema também. Acho que vale a pena usar dessa forma, assim. Acho que o problema é quando você tenta... É como você falou, a empresa inteira tem que usar o OKR. Eu já não acho que precisa, por exemplo. Acho que tem várias áreas que não fazem sentido nenhum. Por exemplo? Tem muitas áreas que tem projeto. Por exemplo, uma área de estratégia. Não faz sentido para mim ter OKR. Porque o OKR é desenhar uma estratégia até o final do quarto. Mas aí é um OKR compartilhável, né, com outras áreas. Cara, pode ser. Mas uma área de... Não sei, cara. Pesquisa de mercado. Você vai botar output. Provavelmente. Realizar 3 pesquisas, realizar 2 pesquisas, sabe? Cara, é output, assim. Mas beleza. Precisa? Não sei, entendeu? Porque aí... Mas aí é OKR ou é simplesmente um lugar que a gente está dizendo, olha aqui, é isso aqui que eu vou entregar? Mas aí você lista. começa a cair no problema do trimestre. Vamos supor que cada pesquisa dure para você, sei lá, 40 dias. Aí você vai focar o seu OKR daquele trimestre e vai falar, vou fazer 2. Você vai acabar fazendo 2 em 45, em 1 mês e meio, em vez de fazer em 40, porque você vai fazer 2, você podia já estar começando a terceira, mas aí você já vai estar planejando o OKR do próximo. Eu acho que isso te dá um tempo em que você vai ficar olhando para a governança, em vez de ficar simplesmente seguindo um fluxo contínuo. É o mesmo problema do Scrum versus Kanban ali. Você fixa um período de 15 dias, em vez de você fazer entrega contínua, quando está faltando pouco para acabar a sprint, você dá uma corrida, no começo você está mais devagar e tal, e um fluxo contínuo te permite fazer um trabalho de, cara, mais sequencial e mais... e menos focado em time frame, sabe? Eu acho que, para mim, um dos grandes problemas do OKR é o time frame. E aí não é só do OKR, vários planejamentos são trimestrais, sabe? Mas quando você está num trabalho contínuo, eu acho que você tende a expandir ele para o quarter ou tentar fazer caber no quarter só porque um quarter é uma medida arbitrária de tempo. Isso é horrível. Mas se a gente não tem um time frame bem definido, você acha que isso não ajuda a desfocar a equipe? Ou isso dá um pouco de abertura para o foco sair muito do que é importante para a estratégia, do que é importante para o produto naquele momento? Acho que sim, depende da maturidade do time. Uhum. Né? Por isso que, mesma coisa do Scrum e Kanban, assim, geralmente você recomenda que um time comece em Scrum, depois, se tiver maduro, Depois evolua para Kanban, né? Para Kanban. Talvez tenha algo depois dos OKRs trimestrais, assim. Pois é, só que o que é esse algo depois? Porque eu fico pensando, eu confesso que tem 2 coisas que eu reparo. Isso eu reparei já há muitos anos. A primeira é, eu vejo todo mundo se descabelando, é virada de ciclo. Meu Deus, isso aqui tá um caos. Eu entendo que gere um caos porque você é meio que sugado para várias reuniões. Né? Você é sugado. Mesmo que você já tenha seu OKR pronto, você vai ser sugado. Beleza. Mas eu vejo as pessoas com um problema adicional que é, elas não sabem o que colocar no OKR, elas ficam malucas. E é isso que eu não entendo. Cara, se você nem acabou o seu trabalho do quarto que tá correndo agora, mantenha o mesmo OKR. Qual o problema? Exatamente. Mas é que alguém precisa medir o seu trabalho, Perfeito. né? É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Porque é mal visto se você mantém o mesmo OKR, né? E aí? O que vocês acham disso? Então, aí começa a ser usado e corretamente o OKR da gestão, né? A parte de cima tá usando errado. Então, você para medir trabalho? Porque aí é a parte do controle, né? É menos a cenoura, mais o chicote, né? E isso para mim é um problema muito grande de muitas empresas, quando talvez até o ponto do Farina, de você tentar colocar o OKRs como a ferramenta de planejamento para a empresa inteira, para todas as áreas, porque essa é a forma que os gestores vão achar de conseguir ver se a empresa está andando para o caminho certo, se todas as pessoas estão andando para o caminho certo. E acho que é a máxima do Steve Jobs, né, de você contratar as pessoas certas e deixá-las fazerem o trabalho e não dizer para elas o que elas precisam fazer. Eu acho que, em alguns casos, isso é super importante. Mas, obviamente, você não vai conseguir só contratar rockstars, só contratar pessoas maravilhosas, geniais. Então, um pouco de controle ali é normal, principalmente quando a empresa vai crescendo, que você tenha. Eu só não acho que OKRs é necessariamente a melhor forma de fazer isso. Até porque é muito fácil de burlar, se você quiser, para parecer que você entregou muito. E você falou do Steve Jobs. Ele era o que mais contratava a gente e mandava fazer. Tem altas histórias dele que faz do jeito que eu tô falando. Então, sei lá. Fala aí. Ele era funcionário também, né? O Steve Jobs era funcionário? O CEO é um funcionário. Ok. Também era uma pessoa, ele foi recontratado depois. É verdade. Para dizer para a empresa o que ela tinha que fazer. Mas ainda sobre ciclos, assim, que foi a segunda parte que você falou, Farina, que talvez tenha algo depois dos OKRs, né? Algo que é tipo, depois do Scrum, as pessoas irem para um fluxo contínuo. Mas como seria um fluxo contínuo numa empresa no qual não usa OKR? Isso que eu não gosto também, eu acho que gera mil problemas, mas como
Como seria? E o que seria? Terrível de governança. Você imagina que cada um de nós aqui é head de uma área. Aí eu tenho uma meta até 15 de setembro, você tem uma outra até 10 de outubro, 15 de outubro, 20 de outubro. Como é que você tá... do ponto de vista de governança, é muito difícil você saber assim, não, 15 de setembro vence a meta do Farina lá, vamos ver como é que ele tá indo. É muito difícil. Acho que se você coloca toda a empresa no mesmo ritmo, tem várias facilidades, mas tem esse problema que você começa a fazer os seus projetos caberem num trimestre. Né? E aí acho que vira um problema cultural que você até desincentiva as pessoas a pensarem em coisas muito de longo prazo se você só usar o OKR trimestral. Né? Que é o ponto do Shiba, assim, se for a única ferramenta de planejamento da empresa, você vai estar planejando sempre o curto prazo e você nunca vai incentivar a pessoa que às vezes num trimestre inteiro não demonstrou nenhum progresso, mas aquilo que ela está fazendo vai gerar juros compostos ali daqui a 2 anos. Sabe? E isso para mim talvez seja a coisa que me faz menos gostar de OKRs, assim, talvez seja um exagero aqui, mas é licença poética. Para mim, OKRs acaba com a inovação. Porque você coloca no time frame, você faz as pessoas terem medo, terem que mostrar o resultado, e aí eles falam, putz, tem um negócio aqui super fantástico, que eu acho que vai ser ótimo para a empresa, mas eu preciso de tempo para explorar, eu sequer sei se faz sentido ainda, eu preciso explorar, depois que eu explorar, pode ser que não dê certo, e aí eu vou perder um quarter, como que vai ser minha avaliação depois? Porque tem isso também, né? Você fala que não, mas você vai atrelar os OKRs. Pô, os OKRs do seu time não foram bem, como é que você vai ser bem avaliado? E aí que você tem um problema de inovação. Ainda que você seja bem avaliado na boa intenção, na hora que chegar para calibrar as notas de todo mundo, vão falar assim, não, mas pô, esse cara aqui tá indo super bem e o outro lá que bateu o OKR tá indo com uma média. Não, muda esse negócio aqui. Sabe? Então... Mas aí como que você equilibra essa visão do médio e longo prazo, dessa inovação com o que a equipe tem que entregar naquele trimestre? Como que você faz esse equilíbrio? Porque às vezes uma coisa que você está plantando a sementinha para colher daqui 2 anos, não pode entrar no OKR ainda. Não vai ter aquele como medir, aquele mensurável. Como líder de produto também, você mantém isso no time? Acho que a resposta ótima, se a gente tivesse, a gente estava fazendo mais um curso aqui na PM3. Não era só a mesa de produto. Esperem ano que vem. Não, brincadeira. Mas mesmo sem ter a resposta final, assim... Desculpa. Mesmo sem ter a resposta final, eu acho que a minha provocação seria que você deveria, talvez, fazer ciclos um pouco maiores, mesmo que isso seja prejudicial para alguns times. Mas maiores para todos ou maiores só para esse time que está plantando algo para colher daqui a 2 anos? Esse seria o meu segundo ponto que eu acho ótimo. Assim. Talvez você deveria tratar com ciclos diferentes, estágios diferentes de produto. E aí, no ponto do Farina de você perder um pouco, putz, mas qual que é o seu ciclo, etc. Se você fizer ciclos que pelo menos se casam no fim, então assim, sei lá, alguns times vão ter 3, alguns times vão ter 6, dependendo do estágio do seu produto, dependendo do tipo de desafio, eu acho que já começa a melhorar. Que aí, pelo menos tem alguns milestones em comum ali, tem alguns momentos que todo mundo se encontra, né? É mais difícil para governança, mas eu acho que pode ser um experimento interessante, eu experimentaria. Eu também gostei da ideia, porque eu nem sei se é tão mais difícil para governança, porque eu acho que seria difícil para governança se a gente tivesse cada área e cada time com timelines completamente diferentes. Imagina, marketing tem 5 times e cada um tem uma timeline diferente. É insano. Mas se a gente parar para pensar, vendas, marketing, suporte, etc., todos têm os OKRs relativamente bem definidos. Não tem muito o que reinventar. Não tem uma área de inovação dentro de marketing. Pode até ter, mas é um pouco mais raro. Então, esse problema do OKR da timeline, para mim, está geralmente atrelado a produto, a engenharia, a tecnologia, por isso, pelo tempo. Então, eu gosto dessa ideia. Se você está numa fase mais tuner ali de otimizar a taxa de conversão, o produto já está rodando, né, num platô, eu acho que faz muito sentido usar o OKR. Se você está começando, não. Talvez uma solução poderia ser a própria empresa definir ali 3 estágios de maturidade. No estágio final você usa o OKR, no estágio intermediário você vai usar essa outra ferramenta, no estágio inicial você vai usar, sei lá, alguma outra coisa, sabe? E aí, do ponto de vista de governança, fica mais fácil, porque aí você só vai ter 3 ferramentas, você só vai ter 3 estágios possíveis para cada área, para cada iniciativa. Acho que mais iniciativa do que área, né? Geralmente a iniciativa é multidisciplinar. E aí você tem OKRs compartilhados em várias disciplinas, o que eu acho que é super positivo. E aí, acho que fica mais fácil, mas depende muito do tamanho da empresa, depende muito de um monte de coisa. E tem que ver se as pessoas vão aceitar e entender isso também, encarar isso com bons olhos, porque tem outros problemas que isso pode gerar. Vou dar um exemplo. Eu cuidei lá uma época do Lab da Cato, da SIC e tudo mais, da área de inovação, e no comecinho a gente não tinha nada, a gente nem sabia o que a gente ia fazer. Só que eles tinham os ciclos de OKRs, aquelas cerimônias dos OKRs, que eu nem lembro mais se era mensal ou se era trimestral, acho que era o check-in, é mensal, né, o check-in. Tinha o check-in mensal e eu fiquei 6 meses sem levar nada, porque falei, cara, nem OKRs eu tenho aqui ainda.
E tinha muito push da diretoria, do time executivo. Vocês têm que ter os OKRs. Vocês têm que estar apresentando aqui também. Então, tá bom. Eventualmente fui lá e levei pro time. Pro time foi até legal. Nós éramos ali, na época, acho que 6, 7 pessoas. Foi massa a gente ter os OKRs, a gente se alinhava muito rápido, era legal, era motivador. E nesse momento a gente já tinha coisas que a gente conseguia medir, porque a gente já sabia o que a gente estava construindo, já tinha um processinho rodando e tal. Mas quando levava para apresentar pro head da empresa, a gente era tipo assim, o outsider. Todo mundo tinha os OKRs no outro template, no modelinho já certinho, com o produto rodando, tudo bonitinho, e a gente trazia umas coisas meio malucas. E alguns OKRs output. E aí o pessoal, estão trazendo OKR errado. Não tô fazendo direito. E aí, sabe, você cria um pouco de ciúme também. Eles podem trazer diferente, eu não posso trazer. Eles podem trazer output, eu não posso. Aí, então, às vezes, nem faz sentido estar no mesmo lugar na hora do check-in, sabe? Mas se você tiver... Se você falar assim, existem, sei lá, 2 ou 3 categorias de OKRs com ciclos diferentes, com objetivos diferentes, formas de você montar, depende do seu ciclo de produto. E você vai fazer por time, por exemplo, ou por área. Se esse time ou se essa área entende que deveria estar usando outro ciclo, tem que defender isso para cima. Falar, olha, eu acho que a gente está usando o OKR errado aqui, a gente está saindo de um momento de otimização para um momento de criação, e a gente precisa de uma categoria diferente. Talvez isso fosse algo suficiente bom, assim. Um parênteses aqui que eu queria fazer, esse seu exemplo da Cato é quando você era empreendedor em house, né? Tá. Tipo isso. Porque tá me zoando aí do Zoando um pouquinho. Então, gente, não sei se vocês já leram o livro, mas o livro original... Qual livro? O de OKR. Aquele mesmo. Aquele bonito que ninguém lê, mas tá aplicando. Sabe, lembra o nome? Não. Measure What Matters. Tá, ok. Lembrei, viu só? Não lembro quem escreveu, mas lembro o nome do livro. Mas ele traz algumas formas diferentes e algumas técnicas que você pode seguir, com exemplos diferentes, de time, esses três negócios. E o original, teoricamente, cada KR tem uma pessoa responsável. Uma única pessoa responsável. E não um time em si. E não um time inteiro. Foi a primeira versão que ele fez, foi o que ele sugeria. Mais uma dúvida. Cada OKR tem uma pessoa, porém cada pessoa tem um OKR também? Não, cada pessoa tem um KR. Não é o objetivo inteiro. Então, dentro de objetivo, você pode ter 2 pessoas no máximo, que ele recomenda, eu acho. Beleza. Então, você pode Mas você não pode ter uma pessoa sem QR. Em teoria, não. Beleza. E isso eu acho um problemão. Siga. O errado já começa aí. Ok. Mas tudo bem. E teve uma empresa que eu trabalhei que era exatamente assim. Então, era uma consultoria, a gente tinha os nossos OKRs e cada pessoa era responsável por um. E, particularmente, foi horrível. Mas não entendo muito bem, mentira, entendo, só não concordo. E depois evoluiu, virou para times, etc. Mas vocês já tiveram alguma experiência de ter uma única pessoa responsável por um KR ou uma pessoa que era tida como um líder, o responsável por aquele indicador, por aquele resultado? Eu te perguntei porque, assim, a pessoa que vai lá, dar a cara a tapa e falar, reportar o OKR e tal, tudo mais, eu acho que já vi. Agora, Sim. Cada pessoa ter um QR dela e, assim, isso aqui Imagina é seu... numa empresa de 5 mil pessoas. Eu, sinceramente, acho que o cara que escreveu o livro escreveu errado, assim. Mas era um único jeito ou tinha outro jeito? Não, tinha algumas formas. Eu acho que ele chegou a sugerir de ter um O para um time. Tem algumas outras formas. Ele falou, inclusive, de uma que ele não recomendava, que era de você cascatear. Então, você tinha o anual e em cada trimestre você tinha que fazer um pouquinho daquele anual. Ele não recomendava. Então, certo. Então, mas vamos discutir sobre isso. Peraí, ele recomendava qual? Ele recomendava esse primeiro, que foi o que ele usou. O individual. O individual. Aí, em alguns exemplos, ele até puxava um pouco de sardinha de ter um time, para você ter a integração do time, todo mundo se sentir responsável. É bom, né? As pessoas De vez em trabalharem quando é em legal. equipe. Colaboração costuma ser legal em empresas. O primeiro exemplo de OKRs que eu lembro de ter visto, acho que era inclusive um material montado pelo John, né, da Intel, etc., né, ou pelo menos promovendo, né, o OKRs do Google, etc., e era um exemplo de futebol americano. E era 100% cascateado. E pelo menos ali na teoria, quando eu li, eu falei, nossa, faz bastante sentido, né? Óbvio que a empresa não é tão redondinha assim. Hoje em dia eu já não uso desse jeito, nem acho que é a melhor. Mas assim, mesmo assim não era individual. Você tinha o head daquele departamento que era o responsável, mas era a equipe inteira que tinha que fazer aquilo acontecer, assim. Que ele era o accountable ali. Inclusive, aproveitando, que bom que você trouxe o exemplo, que aí eu lembrei como que estava no livro. Quase combinado. Quase combinado. Se tivesse combinado, não dava certo. Mas
você ouvinte, se você lembrar melhor da história, deixa aqui nos comentários também, pra gente não tá falando bosta. Mas eu lembro que nesse exemplo do time de futebol, ele usou 2 formas de fazer OKRs diferentes. Aí uma era essa cascateada, e eu acho que ele deixava alguma frase tipo, então, eu não gosto, mas eu acho que pode funcionar melhor. Olha lá, E é o que a gente mais vê E também, ele não né? não deixava claro porque ele não gostava ou ele falava? Não, ele falava porque o anual, ele teoricamente deveria ser uma track independente dos trimestrais ou dos quadrimestrais, o que fosse. Para você ter exatamente as coisas que vão um pouco mais a médio, mini e longo prazo e as coisas que são mais curto, para não ser só dependência. Tá aí, tá explicado. É o modelo Spotify de novo, né? Tive aqui uma ideia de uma metodologia, vou falar pro pessoal, todo mundo adorou, todo mundo adotando, mas eu mesmo nunca Usem aí. implementei. Não sei Usem se aí. funciona. Depois Usa aí, você me me diz conta. se foi bom. Me conta. Exato. Mas é engraçado isso, porque eu vivi uma transição bem interessante de OKRs. Quando entrei no Viva Real, a gente estava ainda tentando esse modelo quase individual, no qual a pessoa era responsável por um QR. Nossa, gente, mas isso é uma coisa tão ruim. Mas foi um breve momento na minha época que eu entrei. tá Acho bom. que em 3, 6 meses já mudaram. Uhum. E aí a gente foi para os OKRs de time, que é a segunda opção que ele sugere, né? É. Que, aliás, é que ele recomenda. Eu acho que, assim, é o que ele mais traz exemplo, mas ele tá. não pega e bota o dele em uma, Entendi. sabe? É o que parece que recomenda. É o que eu acho que mais funciona. E funcionava, só que começou a dar problema. Porque se cada time fazia o seu OKR, começava a dar conflito. Muitas vezes o meu time de produto definia um OKR, o time de vendas definia outro e era conflitante. Não tinha nada a ver uma coisa Não com tinha a nada a outra. ver. E aí o que a gente fez lá? Fez o share de OKRs. E aí eu acho que melhora um pouquinho. Então, tem um time de produto que tem muita interface, por exemplo, com taxa de conversão, que está muito associado à performance marketing. Então, eles vão sentar junto, esses 2 times, ou esses 3 times, e vão criar um OKR em conjunto. E aí vai ter dois heads, os heads de cada área, os líderes de cada área, que vão ser as pessoas que vão colocar, né, sua cara a tapa ali, como a gente falou. Mas funcionou super bem. Quando a gente fez entre áreas os OKRs, dava um pouco mais de trabalho, de alinhamento, um pouco mais de reunião, um puxando para um lado, um puxando para o outro, mas durante o quarter era bem fluido. Mas aí volta ao problema, eu acho que 3 meses é pouco tempo, se a empresa é grande, o ciclo dela é lento. Ainda mais se você precisa de um mês pra planejar, né? Não é mesmo? Exato. E aí acho que você tocou num ponto muito legal, assim, porque esse para mim é um outro ponto bem crítico de OKRs. Teoricamente, quando ele é para ser top-down no sentido de estratégia da empresa e bottom-up no sentido de construir como que você vai resolver aquele problema, como que você vai atacar aquela oportunidade. E o bottom-up, ele nunca existe do ponto de vista de revisão. Pelo menos eu nunca vi. É tipo assim, as áreas falam, esse aqui é meus OKRs, e aí, beleza. Tipo, apresenta aqui, fala assim, faz só um rascunho, né? Uma primeira versão dos OKRs da sua área, e aí você faz, apresenta, e de repente passou, está sendo apresentado para a empresa. Para mim, esse é um dos grandes problemas do OKR. Você dá autonomia para as áreas, e aí essas áreas deveriam se alinhar, e se elas não estão alinhadas, quando você vai subir isso e você vai comparar e desenhar a estratégia da empresa, nesse momento você deveria pegar. Então, eu acho o OKR compartilhado ótimo, mas ele deveria ser criado naturalmente conforme você está revisando das áreas, você está vendo que essas coisas não estão alinhadas. Só que ninguém faz esse alinhamento para cima, ninguém faz essa revisão. O OKR que é feito em uma semana porque vai virar o quarter. Mas devia ter alguém responsável para fazer isso, porque isso é um trabalho bem grande. E fazer toda essa verificação. Ué, e por que as lideranças ganham melhor? Porque elas deveriam estar olhando para essa estratégia, esse é o trabalho principal delas, né? Então, assim, se eu tenho um time aqui, eu tenho meu squad, o meu time, como você quiser chamar, e eu tô dentro de uma tribe, e eu tenho esse tribe lead que tá olhando para tudo ali para a tribo e tá falando, beleza, qual que é a estratégia da minha tribo? Se eu vou olhar, eu deveria olhar a estratégia de todos os meus, 5, 10 times, e eu deveria ver aonde que tá fazendo sentido, onde que não tá, onde que tá alinhado. Se eu não tô fazendo, eu só tô simplesmente delargando, né? Não é nem delegando. Falo assim, faça os seus OKRs aí dos seus times. E aí cada um faz um e eu falo, beleza, deixa eu pegar os mais bonitos que vão caber no meu PPT aqui para apresentar para a empresa. Esse é o OKR da minha tribo. Aí não vai funcionar mesmo. Aí o OKR não está sendo usado para planejamento estratégico, está sendo usado para mostrar que a gente está fazendo serviço. Se não tem essa pessoa que puxa, a gente não cai naquilo que um cachorro com 2 donos morre de fome? Pois é, só que aí eu acho que talvez cada líder pelo que o Shiba está dizendo, cada líder devia puxar da sua tribo e alinhar entre tribos, né? Ou entre áreas, seja o nome que a empresa usar, seria isso.
Porque não basta alinhar Mas não dentro dá da pra tribo, fazer tem que alinhar isso. Você vai cross. alinhar com a pessoa da outra área, a agenda dela já não tem agenda pra falar com você. É muito difícil, Que né? ela tá, Quando- já quando- tá quantas pessoas? Você é esse líder que delarga, Farina? Não, Mas eu tento marcar reunião, mas aí tá todo mundo ocupado, aí eu falo, eu deixo o time definir os OKRs. É um bom ponto. Às vezes eu sou muito teórico aqui, porque se você parar pra pensar dentro da sua tribo, beleza, você tá controlando. Mas no seu exemplo, assim, tô numa área de produto aqui, área de marketing, de vendas, puta, é outra pessoa, caos. é outro lead. Se tá juntando só no CEO, beleza. Eu entendo que o CEO não vai poder fazer isso, porque tem que ficar muito tempo ali fazendo, né, parte de política e de vendas, etc. Cada vez mais fazendo isso e tal. Então... Foi uma zoeira à parte. Mas assim, eu entendo que você não vai conseguir alinhar sempre entre áreas, e aí em alguns momentos você tem que forçar o OKR compartilhado. Por isso que eu gosto muito da ideia do OKR compartilhado, mas eu acho que, no mínimo, dentro da sua área, você deveria estar olhando um pouquinho melhor. Como é que tá lá no Nubank hoje? Porque na época que eu trabalhei lá, eu trabalhei majoritariamente em acquisition. Tá? E era um pouco mais fácil fazer OKRs de acquisition, né? Tipo, puta, é acquisition, né? Não tem muito mistério. Eu não lembro qual área você tá hoje, Chibi, se em algumas outras áreas são um pouco mais difíceis, porque a impressão que eu tenho aqui no Nubank era um pouco mais fácil que as outras empresas, porque a ideia dos shared OKRs não era tão shared assim como, putz, tem que falar ali com a outra área que tá longe de mim, que tem outra agenda. Eu tinha os squads, que já são multidisciplinares, que tem já pessoas de marketing e tal, então era um pouco mais fácil, pelo menos para mim ali. Você tem essa impressão que facilita mais em contextos que são com times mais multidisciplinares, porque é menos engessado. Nesse caso. Sim, facilita, mas eu acho que no tamanho que está hoje no Nubank, a gente tem muita dificuldade ali com produtos que 6 são mil totalmente pessoas, cross. né? 6 mil. Mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Então tem muitos produtos cross. O produto que eu tô fazendo, não posso dar detalhes dele. Isso é um Spoiler. segredinho. Inovação aqui, por isso eu não E tenho tu tá OKR. usando OKR? Tô usando. Tô usando, tive que usar. Mas o meu é binário. Ih, tá usando errado. Forcei. Mas o produto que eu estou fazendo envolve muitas bios diferentes. Então, eu estou dentro do time de cartão de crédito, mas a gente está conversando com, por exemplo, time de empréstimos, com time de NuConta, com bem times de central. defesa. Por exemplo, é um produto que vai falar muito sobre... tem muitas questões de regras de negócio, assim, de compliance e tal. Então, também vai envolver políticas públicas, Mas né? isso não impacta a definição do teu OKR, impacta mais o teu dia a dia. Então, impacta, de certa forma, o meu OKR, porque eu preciso alinhar. Porque, assim, eu preciso muito da ajuda do time de controladoria, por exemplo. Eles precisam me ajudar com algumas definições fortes de como o produto vai funcionar. O que eu posso ou não posso fazer do ponto de vista regulatório. Sei que é muito específico aí, talvez não durmam, por favor. Vou tentar passar rápido por essa parte. Mas, assim, eles estão ferrados ajudando vários outros times. Então, quando a gente pensou no nosso produto, falou assim, a gente pensou aqui num negócio que vai ser muito legal, vamos começar a fazer, a gente já discutiu internamente e tal, parece que faz sentido, vamos começar a fazer, só que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Eles falaram, pô, legal, mas vocês estão falando para mim isso em fevereiro, eu consigo começar a ajudar vocês em agosto, rola? A gente falou, putz, não dá. Aí você tem que alinhar por OKRs. E aí você vai fazer, por exemplo, um OKR compartilhado, ou uma coisa que a gente tem feito lá que eu acho muito legal, uma matriz de dependência, que também dá essa visibilidade. Então, a matriz de dependência time X precisa do time Y para isso aqui. Time Y disse que sim, se comprometeu parcialmente, vai alinhar depois. E aí é uma forma de você também escalar essa necessidade. E aí os líderes eles vão se envolver mais aonde tem essa dependência. Isso é bem legal. E aí você tá se envolvendo ou você tá delargando lá? Eu tô... Vou pensar. Não, eu me envolvo muito mais na construção do produto hoje em dia do que do OKR, porque eu tô hoje fazendo um trabalho bem de contribuidor individual. Agora vai. Do inglês para o português foi difícil aqui. E por conta disso, como a gente está criando um produto do zero, a minha preocupação é que esse produto faz sentido, esse produto para de pé. Então, dentro dos OKRs, eu falei com a minha líder e falei, olha, cara, eu acho que faz sentido aqui um OKR binário de 1 ano. E aí, porque assim, em 3 meses a gente não vai ter entregado nada significativo, a gente pode ter alguma coisa aqui para você medir que a gente está indo para o caminho certo. E aí, depois, quando a gente foi conversando sobre como refinar, a gente falou, será que vale uma versão intermediária aqui, meio tosqueira, só internamente, só para Nubankers, para a gente ver se vai funcionar bem? E aí a gente falou, beleza, então dá para fazer um objetivo de 6 meses aqui.
talvez se eu fosse construir isso pensando no todo, eu não quebraria algo para 6 meses só para forçar um OKR, eu quebraria para aprender mais rápido. E aí eu acho que o input dela foi muito legal e acabou casando com o OKR. Mas se não, eu provavelmente cagaria pro OKR. Não sei se eu posso falar isso ao vivo aqui. Já falou, né? Já tá registrado. E sobre esse mapeamento todo, eu acho que vale agora abrir mais para todo mundo. Esse mapeamento todo que a gente vem falando, esse cruzamento de informações, tem 1000 formas de se fazer. Uma que está ficando bem popular, eu vejo cada vez mais gente falando, é a árvore de métricas. Só que não basta você fazer a árvore de métricas por fazer, né? Eu queria ouvir de vocês se vocês já tiveram experiência com isso e se deu certo, se deu errado também. De maneira muito informal, sim. Eu Deu acho certo. Não, sim, e deu certo. Assim, acho que você tem, por exemplo, ali uma margem bruta. Você sabe o que influencia na margem bruta, você sabe que você tem que melhorar a performance de customer success, de suporte, de operações se estiver influenciando ali, enfim, bugs, etc. Né? Então, você sabe que tem uma métrica que tem leading indicators, ou ela é composta por várias outras, ou ela tem indicadores de que se você mexer no indicador agora, daqui uns mesezinhos você vai ver isso lá na frente melhorando, né? Então, de maneira mais informal, eu vi isso funcionar na RD, um pouco na Involves, né? Agora, eu acho que a grande dificuldade, e uma coisa que na RD a gente fazia muito bem, era achar esses leading indicators, achar as correlações e achar as causas de que quando você mexe aqui, mexe lá. Levou 3 anos que eu estava lá, menos, né? Porque eu vi isso funcionando já. Então, 2 anos depois que eu estava lá, e a gente olhando quais eram os indicadores de churn, como é que podia predizer churn, como é que podia impactar churn, não só predizer, porque às vezes predizer não é a causa, é você olhar uma outra correlação e falar, vai dar churn lá na frente, mas mexer na correlação ainda não vai mexer nisso. Até a gente entender quais eram as métricas que realmente, impactando elas, a gente impactar no churn, levou mais de 2 anos. Porque isso também, a empresa precisa ser mais madura para isso acontecer. Exato. É isso que a gente, informalmente, em outro dia, estava conversando sobre área de dados, né? Eu acho que é assim que a área de dados se torna estratégica, né? Não é botando um DW lá e dando um Databricks para a galera fazer query. Eu acho que é olhando para o negócio e falar assim, não, peraí, vamos construir uma árvore de métricas aqui, começar a entender quais são as coisas que são correlações, que são causas, como é que as métricas se desdobram em pequenos outros indicadores, para a gente conseguir fazer OKRs de indicadores que a gente sabe que vão realmente impactar no negócio, né? Eu tenho uma dúvida para você assim, em relação à árvore de métricas, porque uma dificuldade que eu já vi no passado, olhando para métricas, é que tem algumas métricas que para você mexer nessas métricas demora bastante, assim, mais longo prazo. Uhum. Churn é um bom exemplo, né? Dependendo do caso, assim, você fala, putz, eu quero diminuir churn, eu quero evitar o churn, eu tenho que fazer um trabalho muito longo, enquanto que algumas métricas sobre receita, sobre engajamento são mais diretamente relacionadas, por exemplo, ao resultado da empresa, elas acabam sendo priorizadas com mais frequência, você acaba tendo projetos que são sempre muito mais voltados para essas métricas mais de vaidade, talvez, do que essas métricas que vão realmente ajudar seu negócio. Como é que você equilibra isso? A RD acho que foi a empresa que eu vi fazer isso melhor. Mas por quê? Isso vinha já desde um compromisso com o board, com a captação de grana e até com benchmarks de SaaS. Então a gente sabia o que era um bom churn para benchmark de SaaS, o que era um bom churn para um Series A, para um B, para um C, para um D. Se a gente estava no C, tinha que buscar o D, onde que a gente tinha que chegar. Então isso era desdobrado desde alguns benchmarks, porque a gente estava num mercado um pouco mais maduro que é mercado de SaaS para pequena e média empresa. Então tinha lá que o grande objetivo da RD era domar o churn, né? Era a retenção, era conseguir ter o net revenue negativo, né? Então isso realmente dava uma certa, não sei se paciência, mas pelo menos uma persistência em saber que aquela era a métrica mais importante que a gente deveria domar, e não era uma métrica só porque assim, a gente acha que tá ruim. Não, a gente tem os benchmarks, a gente tem os acordos com o board, os acordos com os acionistas, etc. A gente precisa chegar lá em X% de churn de logo, né, no final do ano. No fim, a gente até, eu sei que chegou um pouco depois que eu saí nas métricas que tinha lá. Agora, a gente passou em vários momentos foram levantadas hipóteses do que poderia ser feito para melhorar churn, e várias vezes a gente topou com correlações que não eram causas. E aí descobria que o negócio não funcionava lá na frente, não domava realmente o churn, cara, vamos testar outras hipóteses. Eu já trabalhei com árvore de métricas quando eu trabalhava com games, e era muito legal, funcionava bem, mas principalmente no momento de tuning ali do jogo. Você acha que a árvore de métricas faz sentido para novos produtos, para novas descobertas também? Acho mais difícil. Acho mais difícil porque primeiro que você já não vai ter o histórico e o baseline para buscar a correlação e para buscar o que influencia no quê. Você olha o seu banco lá, seu Mixpanel tá zerado porque você nem lançou nada. Acho que dependendo do mercado que você tá, por exemplo, SaaS, é um mercado que já tem muita literatura a respeito, já tem muito estudo de caso, muito benchmark. Então você consegue saber mais ou menos onde você vai chegar desde o começo. Só que você não sabe nem o que você vai inovar ainda direito, você tá muito inicial, né?
No caso da RD, a gente já conseguia ter essa noção, assim, então era um pouco mais fácil. Para mim, um dos problemas de usar métrica, e eu acho curioso, assim, eu queria experimentar isso mais a fundo, porque eu acho que também é uma boa ideia, e se a gente está falando de métrica, a gente também pode estar falando de OKRs, né? No fim das contas, os Key Results são as métricas. Sim. Mas uma coisa que eu vejo dificuldade no uso de métrica, ou talvez duas coisas aqui que eu vejo dificuldade no uso de métricas. Uma delas é que, como eu falei, algumas métricas vão ser priorizadas em relação às outras. Então, tem um time que fala assim, putz, eu consigo aumentar X de receita, e você está falando sobre diminuir churn, mas tem que conseguir provar que a diminuição do churn vai impactar quanto em receita, para você conseguir comparar, fazer o seu stack ranking ali. Isso fica, às vezes, complicado. Principalmente se a empresa não tem uma estratégia bem clara, né, de qual que é o problema, onde que a gente está sangrando, o que a gente precisa fazer. E o segundo problema que eu vejo com métricas é quem vai definir as métricas, os OKRs, e vai inflar esses números de propósito. Então, assim, eu vou te dar o meu cenário mais otimista de todos e eu vou dobrar a receita da empresa. Você fala, nossa, prioriza esse projeto aí, pode levar 2 anos, não tem problema. Mas a pessoa não tem a mínima ideia de se realmente vai gerar aquilo, né? Sim. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a questão da estratégia, assim, né? Se não tiver isso bem definido, você pode fazer a melhor árvore de métricas, os melhores OKRs, você vai viver um dia após o outro, você vai bater as metas e talvez você morra lá na frente, a empresa morra, né? Eu gosto da frase do cara da Nokia lá, a gente não fez nada de errado e ainda assim a gente perdeu, né? Dá pra fazer isso com o OKR, dá pra fazer isso com a árvore de métrica. Cara, a gente seguiu todos os playbooks maravilhosamente bem e os concorrentes amassaram a gente, né? Acho que começa aí, depois você fala de métricas, primeiro é saber o que você vai fazer. O que eu tenho visto, não tem muita solução isso, porque vai muito além de produto, mas a gente conversa com muita gente na área de produto e várias empresas, e o que mais tem entrando gente em call para alinhar coisa de aula e tal, e falando, nossa, a estratégia aqui da empresa tá um caos. Nossa, a estratégia aqui, eu não sei o que a gente está fazendo, está desenvolvendo 1000 coisas aqui, e eu acho que esse negócio não vai para frente. E você perguntou se eles estão usando OKRs? Provavelmente, então. São empresas bacanas aí. Deixa eu dar uma curiosidade engraçada. Eu comentei o caso da RD, a RD deixou de usar o OKRs. Deixou de usar? Sim. Quando? Enquanto eu tava lá, cara, enquanto 2017. E E começou a usar o quê? Isso. Projetos, Tier 1, 2 e 3. Tier 1 era acompanhado pelo CEO, Tier 2 por algum executivo, Tier 3... Mas provavelmente middle tinham management. KPIs, cada um desses tiers. Os projetos tinham, mas eles eram ou semestrais ou anuais. Interessante. É muito parecido com o que a gente falou ainda agora, né? De tipos diferentes. Tipos diferentes, com Eu acompanhamentos vou botar diferentes. mais lenha na fogueira. Quando o Martin Kagan foi visitar a gente explicou pra ele que a gente tinha abandonado o OKRs e explicou o que estava fazendo, ele falou, vocês entenderam o OKR errado e deram um passo pra trás. Nossa. Pesado, hein? Bom, tudo bem. Não vamos falar do Martin Pode Kagan. falar, você pede depois a Não, não pode edição não, que a aí. gente vai tomar hate. Conta só pra gente, a gente corta depois. Não, aqui, alguém aqui antes falou assim, tem gente que só ensina e tem gente que tá trabalhando no dia a dia, né? Mas que ele é um consultor. Assim, fato, ele é consultor, ele tem que vender algumas coisas, né? Então, ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão de fora, ele não tem a visão do dia a dia ali. Eu gostei do post dele que ele fala, eu parei de recomendar OKRs, não porque o OKR é ruim, mas porque vocês são ruins. Exato. Ele não fala com essas palavras, mas é basicamente isso que ele quer dizer ali. Não é que o OKR é ruim, é que vocês aqui não estão sabendo usar, então eu desisto. Foi, pô, cara, como assim? Mas voltando um pouquinho, você falou assim, eu acho que a área de dados devia atuar nisso, em pensar em correlações e árvore de métricas, e não só simplesmente fazer um DW no Metabase pra gente fazer Tô query. arrumando problema pra área dos outros aqui, cara. Eu só acho, Mas é uma visão interessante. É uma visão interessante, porque eu também acho que devia ser isso. E eu vejo muito BI, muita gente que, cara, faz análises incríveis, mas que tá fazendo uma análise bem ali, sabe, super local, que não ajuda a empresa como um todo de maneira grandiosa. Mas ao mesmo tempo eu penso, pô, para a gente conseguir fazer uma correlação incrível, para a gente conseguir pensar numa árvore de métricas realmente boa, você tem que estar um RD Station dentro de um mercado de size extremamente maduro, aí você consegue fazer. Um jogo que você já tem muito usuário, você já tem 1000 benchmarks, você consegue fazer. E você precisa ter o DW, o dataset, tudo pronto. Então, a área de dados precisa construir antes de simplesmente pegar e fazer a análise, sabe? A questão mais ou menos. Até quando eles têm que construir, em que momento eles param para começar a ser estratégico. Acho que essa é a grande dúvida. Acho que primeiro, até que esteja minimamente pronto o que você quer construir, você tem planilha, cara. Você não tem desculpa pra não ter, assim, não temos um DW, então não temos métricas. Cara, faz no Excel. Não tem desculpa pra não fazer. Né? Onde eu Mas acho que se você não tá conseguindo nem colher os dados... Bom, aí tem alguma coisa muito errada, né? Mas a área de dados é responsável por colher os dados? Vamos dar um exemplo. Motivo de churn ou motivo de loss ali no pipe de vendas. Se o vendedor não preenche, a área de dados que deveria ir lá falou, vendedor, você tem que preencher isso aqui pra gente ter dados de qualidade.
Não sei, cara. Eu acho que isso é head de vendas tem que cobrar, entendeu? Mas onde isso funcionava muito bem? Na Involves. Porque a área de dados na Involves era ligada direto ali CEO e CFO. Então, eles estavam totalmente a serviço do business e muitas vezes tinha coisa que não estava pronta de estrutura, de DW, de Power BI, etc. Mas toda reunião de métricas, a gente tinha uma visão clara do que estava acontecendo em receita, em churn, em expansão, em internacionalização, nas coisas mais importantes da empresa, entendeu? Isso era bem legal, inclusive, era bem maduro e uma empresa de... Quando eu cheguei lá, tinha 180 pessoas. Legal. Pessoal, acho que pra gente poder encerrar, eu queria pedir para vocês resumirem, então, em 30 segundos, o que quem tá em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, ouvindo ou assistindo a gente, devia fazer com o OKRs. Começar pelo Shiba. Bom, me dá 30 segundos para eu pensar e aí eu respondo em 30 segundos. Enquanto ele responde, eu penso a minha. Eu acho que, se eu fosse pensar o que precisa mudar com o OKRs, assim, hoje, o que você pode tentar cobrar da sua empresa, ou se você é dono da sua empresa, o que você pode pensar em fazer diferente, é olhar primeiro para a estratégia. Então, assim, esquece OKRs no medido de medir e pensa em alinhamento. Pensa aonde você quer chegar. Tenta pensar, inclusive, esquece 3 meses, né? Porque a gente já falou isso sobre o ciclo ser meio ruim. Então, pensa assim, putz, aonde eu quero estar daqui 2 anos, daqui 3 anos? O que me impede de estar lá hoje? Como que eu posso ser fundamentalmente melhor, né? E não só incrementalmente melhor. E a partir disso, você cria uma estratégia, ou pelo menos uma aposta de o que você quer fazer, e você tenta traduzir isso em menores objetivos, com métricas para medir. Eu acho que isso, para mim, seria uma boa forma de você fazer OKRs. Você começou da estratégia, você racionalmente pensou e discutiu aonde você quer chegar, e agora você alinha o time. E usa os OKRs para representar a sua estratégia, mas principalmente para alinhar o time. Esse, para mim, acho que seria a melhor recomendação. E eu sei que muitas empresas não fazem isso, mas se hoje eu fosse pegar esse desafio para mim, da minha própria empresa ou de uma empresa que eu estou entrando para olhar para a estratégia, provavelmente eu ia começar falando, beleza, primeiro estratégia, esquece OKRs, depois a gente revê esse ciclo. É porque, bom, a gente ia encerrar, mas aí eu quero entrar nesse assunto um pouquinho, mas é que você falou assim, as pessoas podem só fazer isso. Beleza, se você tiver num nível de head, de lead, um nível mais alto, você consegue até desdobrar mais. Mas se você é um PM numa empresa gigantesca, às vezes até numa empresa de transformação digital que está passando por esse PM nem tem acesso 100% da estratégia para ele conseguir conectar tanto. Então, acho que não é tão simples, né? Eu sei porque eu converso com N empresa e eu vejo algumas empresas até muito disfuncionais e as pessoas, mas você tá tentando fazer tal coisa. Eu falei, cara, não dá para você fazer aí. Tipo, a verdade é essa. Você tem que criar outra forma. Sim. Então, você acha que dá para fazer ou depende ali desse contexto? A resposta mais legal sempre depende, né? Mas eu diria que, nesse caso que você falou, assim, você está numa empresa de transformação digital, você tem uma estratégia que não está redonda, você tem OKRs que estão ruins. Eu vejo 2 opções. Ou você vai ser mais maleável nos seus OKRs ali e achar um jeito de realmente representar aquilo, você vai ser criativo nos OKRs, vai desobedecer várias das regrinhas de OKRs para fazer um negócio que realmente faça sentido e mostrar, né, e conseguir mostrar o seu serviço ali. Ou, cara, muda de empresa. Muda de empresa, vai para uma empresa mais madura, onde você vai ser mais desafiado para fazer esse tipo de coisa. E, putz, sei que é uma decisão difícil aí, mas eu falo isso para muita gente que vem conversar comigo. Fala, estou infeliz na minha empresa, não tenho um bom direcionamento estratégico, mas eu não tenho espaço, etc. Eu falo, pô, mas você quer crescer? Quero. O que você está fazendo aí, então? Sim, se você tentou e você não consegue ter espaço, se você não consegue mudar os seus OKRs, se você não consegue dizer que falta estratégia e alinhar isso com o seu lead e levar isso para cima. Cara, muda de empresa. Tem jeito. Polêmico. Acho que a gente pode fazer um podcast de carreira depois. Não, eu tendo a concordar, eu acho só que sair da empresa deveria ser a última tentativa, né? E não a primeira. Acho que tenta conversar primeiro, né? Tenta dar o feedback direto, tenta propor e tal, mas realmente, se nada disso está funcionando, né? Acho que uma coisa a mais que você pode fazer é aprende a jogar o jogo e quando você chegar numa carreira de liderança, não faça igual essas pessoas estão fazendo com você. Né? Acho que a melhor escola para um líder é ter um líder ruim. Porque aí quando você vai chegar lá, você fala, não, pelo menos igual aquele lá eu não quero ser, não quero fazer, entendeu? Então quando você chegar lá, você dá autonomia pro seu time, você conversa, você abre para feedback. Né? Agora, sobre o que fazer em 30 segundos ali, eu acho que primeiro, de novo, ser criativo é você tentar usar a metodologia de uma maneira que te dê uma certa tranquilidade.
mas também não se preocupar muito, assim, eu de verdade, assim, acho que a gente não deveria se preocupar muito com isso, meu. Faz o seu time render, faz as entregas aparecerem, faz as coisas funcionarem. Ah, claro, não, mas minha participação de bônus depende do OKR, aí realmente acho que é legal você tentar uma métrica aí que você consiga atingir. Mas se não, se você fizer um trabalho incrível, se seu time estiver entregando e tal, não sei o que, o OKR deveria ser o de menos, né? Seu trabalho vai aparecer por si só, e aí você começa a ganhar moral e começa a ser escutada para poder dizer, olha, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que isso aqui poderia ser melhor, né? Foca no que você controla, né? O que é um PM numa empresa de transformação digital, 10 mil pessoas, você não controla aquilo, você vai ficar perdendo sono por aquilo. Foca no que você controla, faz seu time render, faz as entregas saírem, faz o negócio ficar bom. Todo mundo vai olhar pra você e vai querer ouvir o que você tem pra dizer. Se ninguém quiser ouvir o que você tem pra dizer, mesmo depois disso, eu tô com o Shiba, vai procurar outro lugar. Eu acho que fazer isso, faz o time render, toca o pau, e independente do OKR ou não, você precisa ser um pouquinho rebelde. Você precisa ser um pouquinho rebelde pra... você quer o OKR, tá aqui o OKR, valeu, falou, apresento aí, e vai pra próxima. Senão você vai ficar travado mesmo. E se eu puder ter mais 30 segundos de resumir de novo, porque eu gostei muito de uma coisa que o Farina falou, me fez pensar aqui. A gente tá falando sobre recomendações, né? E como que a gente pode ajudar pessoas que estão em situações similares. E o que eu tô pensando aqui a gente falou sobre OKRs, sobre ser alinhamento estratégico e sobre ser um momento de você também conseguir dar o ritmo para o time. E as pessoas estão usando muito mais OKRs para dar ritmo para o time sem alinhamento estratégico, sem muito sentido. Então, se você está no seu time e você tem que fazer um OKR, por que você não faz o trabalho inteiro? É um super aprendizado. Por que você, na hora que você vai desenhar seu OKR, você não desenha o planejamento estratégico que você acredita que deveria ser para o seu time? Então, cria uma visão para o seu time, cria uma visão, alguma coisa de 1 ano, talvez até 2 anos, e você já quebra os OKRs e fala assim, os meus OKRs são esse porque o meu objetivo é esse. E aí tem tanta lógica o que você está trazendo que você consegue roubar um pouquinho ali nos OKRs porque todo mundo vai entender. E uma vez que você faz isso e as pessoas gostam, talvez você consiga convencer ali a mais times fazerem também. É uma experiência legal. E se não der certo, pelo menos você aprender um pouquinho mais sobre planejamento estratégico. Acho que tem um contexto em que isso dá super certo, que é quando você está num time que a empresa não se importa muito com o que você está fazendo, assim, né? E eu já passei por essa situação algumas vezes, assim. Uma coisa é você lidar com uma estratégia ruim, outra coisa é você lidar com a ausência de estratégia. Quando é ausência de estratégia, tem um vácuo ali, você preenche aquele espaço com as suas ideias e acabou, entendeu? E aí, geralmente, quando que tem ausência de estratégia, muitas vezes quando a empresa não liga muito para aquele squad, porque, não, tem um squad lá fazendo isso, mas a prioridade mesmo é esse outro squad. Maravilha, é uma delícia trabalhar assim, tem gente que não gosta. Fala, eu tô num squad que ninguém liga aqui dentro. É lindo, né? Você consegue propor o seu próprio jeito, sua própria ideia, sua própria visão, sua própria estratégia. Às vezes o problema é que você tá lidando com uma estratégia ruim. E aí você não consegue também chegar e falar, não, tem um vácuo, eu vou ocupar esse espaço. Ele tá ocupado, ele tá muito mal ocupado. E aí de novo, é jogar o jogo, é o que a gente falou nos 30 segundos anteriores, né? Legal. Pri, quer encerrar com alguma coisa? Acho que não tem muita mais coisa a acrescentar, não. Mas, assim, adapta o que você consegue também. Porque às vezes você usar muito by the book vai te deixar muito amarrado, não vai funcionar para o que você tá fazendo. Então, adapta o que você consegue. Tem que usar o KR? Beleza, faz o binário, tenta fazer mais outcome, dependendo de onde você tá. Mas trabalha com o que você tem na mão, né? E aí a pessoa vai ver que até o autor do livro tá errado, né? Ele mesmo se confunde no livro. Tem vários livros que estão errados, né? Não é só porque é livro que tá certo. Exato. E até para o OKR binário eu tenho uma dica, uma coisa que eu usei que funciona muito bem, assim. Você não coloca só o 0 ou 1, né? Porque, tipo, entreguei 100%, não entreguei 0. Você estabelece a sua própria régua ali. A Você sua fala escala, assim, né? Entreguei o meu projeto, minha feature nova e testei e já tenho algumas métricas para medir. Atingi meu objetivo. Eu desenvolvi e já tenho testes, mas ainda não entreguei. Putz, 0.6. E é uma forma também de você conseguir falar que não é binário alguma coisa que no fim das contas é. Você tá ficando bom em roubar, hein, OKR? Não, mas isso eu já fiz também. Você faz a escala do que é o 20%, o que é o 40%, o que é o 60%, o que é o 80%, o que é o 100%. Aí você não chega zerado no final. Olha só. Vocês estão ficando expertos nisso aí. Para você que acompanhou a gente até o final, que tá ou assistindo ou ouvindo, se você tá assistindo, deixa o like aí no YouTube e assina o canal, porque vão sair vários outros episódios sobre mesa de produtos, sobre outras coisas aqui no canal da PM3. E se você tá ouvindo, dependendo da onde você tá ouvindo, se é, por exemplo, no Spotify, dá 5 estrelinhas aí no nosso Spotify, porque ajuda a gente a crescer, para trazer mais conteúdo gratuito aqui para você. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado, Farina, Shiba, Pri.
E até a próxima. Tem que dar 5 estrelinhas pra bater o OKR lá, tá? Tem um OKR pra ser batido. Tem um OKR também de assinantes do Assina YouTube. o canal pra bater o OKR, ajuda a bater o OKR Sabe, aí. pior que tem OKR disso mesmo. Olha lá, tá vendo? Tem Então, mesmo. Tem mesmo. então tem que assinar o canal, dar estrelinha, faz tudo aí. Ajuda o pessoal de marketing a bater o OKR, por favor. Tchau, até a próxima.